Olá, amigos do Área Militar. Esse é o podcast militar número 4 e nele vamos discutir um pouco sobre um possível interesse americano pelo Brasil, que está sendo muito comentado nas redes sociais, na internet, tema de discussão de artigos militares, e que recebo diversas perguntas, diversas dúvidas aqui no meu canal a respeito sobre o interesse americano pelo Brasil através da Venezuela, através da Colômbia. E é claro, vamos discutir a parte da Venezuela, que com certeza nos últimos dias se elevou, teve uma escalada de tensão na região aqui do norte da América do Sul. Então, a gente precisa, antes de mais nada, visualizar de forma geral como que o Brasil ele se comporta no cenário internacional, certo? Precisamos visualizar o cenário do Brasil na economia, na política, o cenário do Brasil no meio de exportação e importação, como está sendo as políticas internas do Brasil no controle da malha, no controle do Amazonas, no controle do norte do Brasil. E quando a gente para pensar, de forma bem específica, a gente consegue ter uma visualização muito abrangente do nosso Brasil de hoje, visualizando especificamente a região norte do Brasil, que a gente encontra ali o Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Tocantins. A gente consegue desmitificar dezenas de minérios que estão alocados em diferentes pontos do Brasil. É claro que, em sua totalidade, ainda os cientistas, os pesquisadores do Brasil não conseguiram, de forma 100% da Amazonas, do Acre, por exemplo, tirar uma conclusão da quantidade de minérios, das áreas que possuem minérios na região norte do país. Mas, de forma bem específica, não tomando como os elementos, como os minérios, de forma geral, mas sim alguns específicos, importantes no cenário internacional, a gente consegue visualizar uma grande quantidade de ouro na região. Com certeza a gente consegue visualizar ali na divisa do Amazonas com o Pará, no seu extremo mais ao sul das divisas, uma grande concentração de ouro que sobe sentido a região de Roraima, nos arredores das divisas do Amazonas do Pará. Uma questão aqui que deve ser descartada como interesse, como suposto interesse dos Estados Unidos, é a questão do petróleo ou do gás natural na região do norte do país. A região ela é completamente escassa de petróleo. Muitos falam, nossa, a Amazonas ela é rica em petróleo. Incrível que pareça, ela não é rica em petróleo. Mas, de certa forma, a região norte ela é rica em cassiterita. Em toda a sua região ali, de Rondônia, região do Tocantins, também aos extremos da divisa do Pará, na divisa leste do Pará, no Amapá, mais ao norte do Pará, algumas regiões de Roraima, é visível a presença de cassiterita quando você vê os levantamentos feitos pelos exploradores da região. Mas o que chama muita atenção e que já foi palco de grandes confusões, de grandes desentendimentos com o governo, também uma grande exploração estrangeira, foi a região de ferro, os minérios de ferro espalhados no Pará. Com certeza, a região também do Amapá tem grandes somas de minérios de ferro, e que são bem discutidos no cenário brasileiro como forma de exploração. E verificando tabelas internacionais e brasileiras, a gente constata a quantidade de reserva que o Brasil possui de minérios no país. Por exemplo, a gente tem uma reserva muito mais elevada do que o dos americanos. Não é à toa que os Estados Unidos exportam aço
em uma grande quantidade, exportam ferro em uma grande quantidade. Inclusive, houve sobretaxas do aço brasileiro devido a especulações do mercado, especulações do governo americano sobre o aço, que o Brasil tivesse alguma ligação com a China. Outro ponto a ser destacado são as reservas insignificantes de manganês dos Estados Unidos, nióbio, que é um produto altamente tecnológico, altamente utilizado em equipamentos de alta tecnologia e que é muito caro para ser exportado, e é muito caro e é muito raro você encontrar grandes reservas. E aqui no Brasil a gente pode destacar regiões no Brasil que tem grandes somas de nióbio, como no Amazonas. E é aí que surge o interesse dos Estados Unidos pelo Brasil, mas não de forma a querer tomar posse de terras, a tomar parcelas de terras vitais do Brasil, da região norte. Pelo contrário, são interesses diplomáticos, interesses geopolíticos que fazem com que os brasileiros assumam vamos dizer assim, um acordo comercial com os americanos, não no sentido bélico, mas no sentido de comércio, no sentido de trocas de produtos, de exportação e importação. E um outro fator para que haja uma invasão, haja um grande controle dos Estados Unidos sobre a região norte do país, que, ao meu ver, é insignificante de ser real, né? E é um fator utópico nas questões bélicas, nas questões políticas e econômicas, é o fato do Brasil, na região amazônica, não ter nenhuma malha férrea, não ter um suporte complexo de escoamento de produtos para a linha férrea. Eles ficam absolutamente dependentes das questões hidromodais, através de balsas, através do transporte de barcos, através do transporte pelas diversas linhas de rios que escoam no mar, ali na região do Mar Atlântico, pois os grandes pontos de escoamento férreo se concentram na região centro-oeste, na região sudeste, na região mais ao norte, mais ao nordeste, perdão. São concentrações muito grandes de malhas ferroviárias em que o escoamento ele é rápido, o escoamento ele é mais preciso, e isso já acaba se associando com os escoamentos em portos. Quando a gente pega o Porto de Madeira ou o Porto de Tubarão, são portos com uma grande excelência do efetivo de trabalho, de escoamento para os portos internacionais. Então são portos extremamente importantes. É claro, temos o Porto de Santos, o Porto de Vitória, o Porto de Salvador, Paranaguá. Porém, são portos extremamente essenciais no Brasil, em que, se você paralisa um porto como esses, você acaba minando a economia e atrasando ainda mais a produção, a exportação, a importação, e vai prejudicar milhares de brasileiros, inclusive acarretando um grande déficit na economia brasileira. Então, quando você trabalha com uma invasão para conquistar uma terra, e nessa terra você conquistar objetivos minerais, objetivos econômicos, é necessário você pensar nessas questões. Questão de escoamento, questão de quantidade de minérios, questão de infraestrutura local, as ações, na verdade, a estrutura geográfica local. Então, a intenção americana de invadir a região norte do país é ínfima. Isso é absolutamente irreal, é utópico. Se for visualizar as exportações do Brasil em 2017, o alumínio ele atingiu uma marca de 39 milhões de dólares.
ferro passou de 400 milhões de dólares. O nióbio ainda ele não foi muito bem explorado pelo Brasil por conta das reservas indígenas, por conta de toda aquela burocracia que o Brasil ele sempre implantou, né, para os seus empresários, para a economia do próprio país. Então é o governo trabalhando contra ele mesmo, certo? São somas gigantescas com um PIB gigantesco dos Estados Unidos. Para ele é muito melhor ele exportar um produto para produzir exportar, na verdade, um minério para produzir um produto, e desse produto ele vender por um preço mais acessível ao país. Não é questão dele invadir um país, tomar conta dessa região, colonizá-la e explorá-la. Para ele isso é irrisório, para ele não vale a pena para os Estados Unidos, para os americanos. A questão é de defender a soberania dos países na América do Sul, nem que seja o quê? A intervenção militar. É isso que prega os Estados Unidos, a colocação de um Estado de Direito, de uma democracia num determinado país. É o que está acontecendo com a Venezuela, do ditador Nicolás Maduro. Ele, à medida que ele supre qualquer tipo de apoio e auxílio humanitário, de medicamento, de alimento, de recursos básicos, né, de saneamento, recursos básicos de higiene pessoal, e isso acaba minando a sua popularidade, enfraquecendo ainda mais o seu governo. Então, para os Estados Unidos, a questão da Amazonas é ínfima. O que está em jogo, a questão aqui, é venezuelana. Somente colocar um Estado de Direito na Venezuela? Não sei. Explorar futuramente o petróleo venezuelano? Talvez. Como? São diversas maneiras de se fazer isso. Uma delas é você colocar um governo que seja aliado com os americanos. Por exemplo, Juan Guaidó, presidente interino que foi aceito pela comunidade internacional. Não todos os países, mas os principais, como os Estados Unidos, Brasil, Colômbia e Reino Unido. Então, de certa forma, a exploração ela é feita dessa maneira, colocando uma democracia num país, fortalecendo essa democracia com influência para conseguir o quê? Angariar minérios, angariar o quê? Uma taxação melhor de produtos para exportação. Quando a gente abre o leque das regiões, do mapa de reserva de minérios da Venezuela, a gente já consegue visualizar o que? Carbono, carvão, a gente consegue visualizar o que? Petróleo, gás natural, e tem grandes somas de reserva, sendo uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Você acha que uma nação que tem esse potencial deveria estar numa crise tão grande como essa? É algo altamente desproporcional com a realidade. Então, da forma que o governo Maduro está se colocando em jogo, é uma afronta à comunidade internacional, porque ele, de certa forma, está minando a capacidade dos cidadãos de manter a sua vida normalizada, de manter o que? A sua humanização, que é você ter um direito à educação, você ter um direito à segurança, você ter um direito a se alimentar de forma adequada, você ter o direito aos recursos sociais. E, de certa forma, o ditador Nicolás Maduro ele supre isso com uma carência muito grande de recursos. Uma carência muito grande de recursos. E a única saída é formar uma oposição que seja contra esse Estado que não é democrático, para tentar o quê? Aplicar uma nova eleição, ou na próxima eleição, que foi a eleição passada, tentar concorrer e vencer esse governo. Só que não aconteceu dessa forma. O governo do ditador Nicolás Maduro desenvolveu um mecanismo de fraudes eleitorais em que supriu o seu favoritismo, entre aspas, na sua base. Então, esse favoritismo
levou ele a ser reeleito novamente por mais 6 anos na presidência. Então, de certa forma, acabou minando a esperança dos venezuelanos, que eles sim sabem o que estão passando, as dificuldades, de tentar pelo voto democrático, pela única arma que eles têm, as urnas, tentar derrubar um governo corrupto, um governo ditatorial. Porém, não aconteceu isso. É como se fosse tirar as armas democráticas deles e deixar eles sem condições de lutar por aquilo que eles acham que é certo. Diferente do Brasil, por exemplo, que a nossa única arma até nesse momento foi as urnas. Conseguimos eleger um presidente de direita e não mais um presidente de esquerda que não era nacionalista e que já estava encarregado de levar o Brasil a um comunismo futuro, certo? E visualizando, de certa maneira, o mapa férreo da Venezuela, a gente tem dezenas de ligações desde a sua extrema fronteira com a Colômbia, desde a sua extrema fronteira mais ao norte da Venezuela, interligando os portos. Então, os governos passados venezuelanos, eles conseguiram trabalhar de forma mais complexa com o seu país e encarregar a nação para um escoamento muito rápido de recursos minerais, de recursos, de certa forma, preciosos para a nação. Então, quando você vê, de certa forma, ligando a fronteira com a Colômbia, você consegue chegar ao porto com uma facilidade muito grande, porque existe um mapa, uma malha férrea que chega até o porto. E o porto principal da Venezuela é o porto de La Guaira, que fica na cidade de Caracas, na capital da Venezuela, que tem um tráfego e uma acessibilidade muito intensa nessa região. E, de certa forma, os Estados Unidos realmente eles têm interesse de, vamos dizer assim, colonizar essa região, a região da Venezuela, explorar os minérios dessa Venezuela, ou até mesmo de acabar com o governo e se instalar ali, por exemplo, por um ano numa intervenção militar e concorrer ali com um presidente democrático e colocar esse presidente na presidência e fazer uma aliança com esse presidente para criar mecanismos de exportação e importação com a Venezuela. Não sei, não sabemos, não estamos no governo americano inteirado com as responsabilidades estratégica, econômica e política em determinado país. Não temos essas informações precisas para saber qual que é a intenção real dos americanos. Mas, ao meu ver, a intenção maior é o quê? O controle do governo, derrubar o governo de forma de demonstração de força e não como uma intervenção militar, para o quê? Enfraquecer, de certa forma, Nicolás Maduro e tentar promover uma nova eleição. E com certeza Juan Guaidó será um presidente eleito indiscutivelmente, pelo que ele vem fazendo, colocando a sua vida em risco, e com certeza se ele disputar a eleição ele vai levar vantagem, com certeza. E no vídeo recentemente publicado aqui no canal, que eu trato das formas como que poderia ser uma intervenção por uma ocupação, uma intervenção militar, até mesmo uma forma de dissuasão, colocando destroyers, porta-aviões na região aqui das ilhas caribenhas, são situações mais individuais, ou seja, unilaterais dos Estados Unidos, que não envolve outras comunidades, para tentar reduzir essa força do governo Maduro sobre a Venezuela e enfraquecer o seu regime e dar oportunidade da oposição intervir. Não vejo que uma ocupação militar americana, que pode durar de meses a anos, né? Não tem como você fazer um planejamento concreto, e tudo que o estrategista militar planeja
possivelmente não vai seguir à risca. Por isso que sempre há um plano B, um plano C, um plano D e até um plano E, certo? Então, na questão de ocupação, de querer tomar conta da Venezuela ou até porventura tomar conta do norte brasileiro, isso é algo ínfimo que sai da realidade. Os Estados Unidos nunca que vai pensar em controlar uma nação como essa para tirar um proveito, extrair a seiva, né, da economia venezuelana em pró de seu sustento na economia americana. É mais o que uma tentativa de derrubar um regime para fortalecer a oposição, a seguir com um Estado de Direito interno, promovendo a democracia com novas eleições, subir um presidente que seja um presidente democrático, um presidente que tome as questões também, sim, dos direitos humanos, da comunidade internacional, das políticas internas e externas, a geopolítica da América do Sul, que volte a colocar a Venezuela novamente nos trilhos do Mercosul. Então, são mecanismos que os Estados Unidos vêm trabalhando arduamente para conseguir elevar novamente a Venezuela a uma democracia. Até porque, queira ou não, até tempos atrás, cerca de até 65% do petróleo exportado pela Venezuela tinha como destino os Estados Unidos. Os Estados Unidos dependia de grande parte do petróleo venezuelano. Não em sua totalidade, mas uma grande parte. E a Venezuela, para extrair esse petróleo, ela necessitava de produtos, de equipamentos americanos com a tecnologia americana para extrair esse minério, passar por um processo de refinamento e fazer os variados produtos derivados do petróleo para o quê? Ser exportado para os Estados Unidos, exportado para outras regiões da América do Sul, América Latina, enfim. Então, os Estados Unidos também precisam muito da Venezuela, como outras nações também precisam. E a estrutura do país ela é completamente aberta a alavancar a economia. Existe uma malha ferroviária excepcional, existem portos durante todo o percurso da fronteira dos extremos ali da Venezuela, tanto do Oceano Atlântico, Mar do Caribe, no sentido até o Pacífico, tem uma variedade de portos excepcionais, com escoamento excepcional, em que o escoamento ferroviário consegue desdobrar os produtos e cair nos portos, espalhados pelas regiões ali do Mar do Caribe e no Oceano Atlântico, principalmente com o porto de Caracas que eu mencionei. Agora, tomando de frente a situação atual da Venezuela, retirando essas questões de intenção americana, a gente vê um desdobramento muito intenso de Maduro, que está sem saída. Uma porta é fechada a cada dia para o Maduro, então ele precisa aplicar a sua força para demonstrar que ele ainda está vivo. Só que na verdade, na realidade, ele por dentro, ele está se despedaçando e está ficando ainda mais sem saída. Vai chegar no momento em que ele vai solicitar diretamente ajuda à intervenção russa, que poderá enviar algum tipo de equipamento militar, novamente como ocorreu recentemente com os bombardeiros que chegaram até Caracas, como uma forma de dissuasão. E um dos mecanismos para tentar reprimir a oposição e não fortalecer a oposição seria o quê? O que o Maduro pensou? Vou fechar as fronteiras para que nenhum tipo de ajuda humanitária chegue até a nação. Porque se chegar, com certeza vai enfraquecer o meu poder. Porque se eu também estiver barrando esse suprimento humanitário, eu vou estar enfraquecendo o meu governo de forma internacional. Mas Maduro, ele não é idiota ao ponto de colocar essas duas opções apenas na mesa. Certamente já planejou algum tipo de ajuda
mais específica com o presidente Vladimir Putin, com a equipe de relações internacionais da Rússia, para alavancar ainda mais uma ajuda humanitária advinda da Rússia e não de países próximos que, segundo o Maduro, sejam inimigos diretos da Venezuela. Chegando esses suprimentos russos aqui na Venezuela, certamente que ele vai barrar com certeza a ajuda humanitária. Posso estar enganado, mas com certeza eu acho, na minha opinião, ele vai barrar essa ajuda humanitária internacional dos Estados Unidos, do Brasil, de algumas ali de federações das ilhas holandesas, na região do Caribe. Com certeza ele vai bloquear esses suprimentos. Então ele vai solicitar diretamente auxílio russo, que vai enviar o quê? Suprimentos médicos, suprimentos alimentares até a região da Venezuela, que terá livre acesso nos aeroportos, principalmente de Caracas. É isso que ele quer, ter o quê? Um apoio de um aliado forte, de uma potência forte dentro da sua nação, como forma de dissuasão. Se vocês me atacarem, vocês estarão atacando a Rússia. Essa é a mensagem que Maduro quer demonstrar para a comunidade internacional. Inclusive, uma forma do quê? De já estar preparando o terreno para a chegada de equipamentos russos, é o quê? Você fortalecer as bases antiaéreas, as bases de defesa aérea. Foi o que Maduro acabou de realizar no começo da manhã de hoje. Ele posicionou equipamentos, sistemas de defesa antiaérea. Por exemplo, ele posicionou ali S-300VM, uma defesa que tem um alcance, uma defesa russa, que tem um alcance de até 400 quilômetros de alcance. E esses mísseis podem alcançar regiões brasileiras com uma população bem densa. Então, é um alerta ao povo brasileiro, ao governo brasileiro, de que algo está muito se progredindo para algo que a gente não queria que acontecesse em solo brasileiro, que é um conflito. Mas ele está se posicionando, ele está mexendo suas peças com uma forma de somente colocar uma barreira na fronteira. Não, isso daí é uma forma do quê? Atrapalhar todo o andamento das Forças Armadas brasileiras, e não somente das Forças Armadas brasileiras, mas o ordenamento do cidadão brasileiro, do cidadão colombiano, do cidadão da América do Sul. Por quê? Esses sistemas de defesa, eles têm como ponto estratégico, têm como importância analisar todo o cenário de equipamentos aéreos que estão circulando no espaço ao redor ali da Venezuela, da fronteira, numa faixa significante, porque eles possuem radares altamente tecnológicos em que o tráfego aéreo civil brasileiro é totalmente comprometido. Se você chega numa região em que o radar venezuelano abrange, você está colocando os civis em risco. Então, já é uma forma do alto comando, do Estado-Maior brasileiro, das Forças Armadas, se prontificarem de forma urgente para lidar com essa situação, porque é uma ameaça iminente, é uma ameaça em que pode colocar civis em risco, e qualquer faísca, qualquer fagulha pode eclodir ali um conflito violento na região brasileira e venezuelana. E é um conflito em que ninguém, em sã consciência, gostaria de iniciar, pois é um vizinho do Brasil que até então, até anos atrás, tinha uma grande parceria com o Brasil mesmo, com governos corruptos, porém tinha uma grande parceria, tinha uma grande aliança, uma grande camaradagem com as forças brasileiras, principalmente com o Exército, que cedia grandes cursos aos venezuelanos, e é uma grande indelicadeza por parte de Maduro
em colocar mísseis na fronteira com o Brasil, que pode estar colocando em risco, né? Pode não, está colocando em risco toda a questão civil e militar aqui do Brasil. E um ponto a ser destacado é que Pacaraima fica ali a poucos quilômetros da região onde que os mísseis estão alocados. Dá em torno ali de 12 a 11 quilômetros de distância. Então, os suprimentos da Força Aérea Brasileira que vão chegar até Pacaraima podem estar em risco. E não é admitido que uma nação soberana como a brasileira esteja sendo alvo de uma nação que está querendo um conflito iminente, como a Venezuela. Está dando sopa para o azar. Se você está sobrevoando uma área em que você sabe que está dentro de um círculo de radar e em que mísseis estão apontados para você, você vai ficar com um receio de estar circulando ali. Só que a Força Aérea Brasileira não tem opção. Ela precisa levar esses suprimentos até Pacaraima para fazer o escoamento até a fronteira e distribuir essa ajuda humanitária para os venezuelanos. E creio eu que, com certeza, a alta cúpula das Forças Armadas, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha já estão se posicionando, com certeza já realizaram reuniões, já tomaram medidas, com certeza que isso não chega diretamente na mídia. Existe um grande trabalho por trás de tudo isso. Até então que a mídia brasileira ficou sabendo da ajuda humanitária muito tarde, quando os militares brasileiros já estavam se prontificando, já estavam colocando os recursos, né, de alimentos, de medicamentos, já com um alto grau avançado de escoamento, de logística. E o que eu recebi informações é que esses suprimentos, os indivíduos envolvidos no suprimento, que vazaram informações para familiares, tudo, e que chegou na mídia local. E a mídia local foi se propagando, né? E aí as mídias que estavam recebendo essas informações foram apurar o que estava acontecendo. Foi então que o porta-voz já decretou de imediato a ajuda humanitária brasileira para Juan Guaidó. E para fechar tudo isso, todo esse conjunto, né, de intrigas, né, de conflitos ou não, será que vai surgir um conflito ou não, como que essa intervenção americana poderia ser, será que o Brasil está vulnerável, será que o Brasil é alvo dos americanos, será que a Venezuela é alvo permanente dos americanos, né? Eu coloquei minha posição, que não, certo? É mais uma intervenção americana para mudar esse governo, derrubar esse governo que está contaminando toda a sociedade venezuelana. E o nosso vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, ele deu entrevista à BBC News aqui do Brasil e foi perguntado sobre a situação da Venezuela, que está cada vez mais grave, e se poderia originar um conflito regional. E foi o que eu também coloquei aqui para vocês, a minha posição, que não vai haver ali um conflito iminente, né? Mas segundo Hamilton Mourão, jamais o Brasil entraria numa situação bélica com a Venezuela, a não ser o quê? Que sejamos atacados. Aí é diferente. Aí ele até colocou uma expressão aqui, mas eu acho que o Maduro não é tão louco a esse ponto. E eu também não acho que Maduro iria atacar a nação brasileira. E quando eu falo nação brasileira, não é o Maduro atacar com um míssil um caça brasileiro, uma aeronave, um helicóptero que está distribuindo suprimentos. Não, estou falando de civil, realmente. É um civil ali em território venezuelano que tem uma diplomacia pelo Brasil, acaba sendo morto, retalhado, ou até mesmo em terras brasileiras um civil é atacado, uma casa é atacada, um veículo militar é atacado. Então são o que? Ações simples, ações mínimas que podem ser o estopim para
um conflito iminente em território brasileiro e que pode eclodir pela América do Sul, com certeza, porque o Brasil nesse momento ele tem aliados e são aliados fortes na América do Sul. E um ponto a ser destacado aqui é quem vai participar da próxima reunião do Grupo de Lima e que está viajando para a Colômbia é o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. E essa vinda dele aqui é algo que a tensão fica ainda mais forte, porque você pensa, realmente, Mike está vindo para cá, está trazendo a alta cúpula, a parte da alta cúpula das Forças Armadas dos Estados Unidos, e qual a estratégia que ele vai bolar junto com quem? Com a Colômbia, junto com quem? Com a Venezuela, vai sentar junto ali com o Juan Guaidó, provavelmente, vai discutir sobre assuntos mais delicados. E como será que vai derrubar esse poder de Maduro? Será que vai ter realmente uma intervenção, né? E nesse quesito, a BBC News ela fez uma pergunta para o Mourão, o quão longe o Brasil poderia ir, né, para tentar derrubar Maduro, se militarmente, uma operação militar, ou qual que seria o pensamento, qual seria a posição dele. Mourão foi muito enfático na sua resposta, foi muito direto na sua resposta e falou que o Brasil ele ainda tem um grande bloqueio em interferir em assuntos internos de outros países. Ou seja, o Brasil não está incumbido de tratar de negócios externos. A nossa legislação ela prevê que o Brasil não vai interferir em ações externas. O Brasil só vai interferir quando a sua soberania ela for manchada, a sua soberania ela for afetada por algum ataque, por alguma retaliação. O que o Brasil pode estar fazendo para ajudar a derrubar esse governo, ajudar o presidente interino, Juan Guaidó, é oferecer auxílio humanitário para suprir as necessidades dos venezuelanos que estão passando por dificuldades. A gente pode perceber até na questão de saúde pública. Roraima teve um surto ali de sarampo, e então isso afetou todo o esquema vacinal da região. O Brasil teve o quê? Que deslocar suprimentos até a região para ter o quê? Uma tentativa de vacinação em rebanho, porque na verdade não foram os venezuelanos que causaram esse surto. Nós que não estávamos preparados para recepcionar essas pessoas, esses que estão imigrando para o Brasil, e dessa forma a gente acabou perdendo o controle e até mesmo uma questão simples de saúde pública virou esse caos todo na região de Roraima. Então, novamente, é mais um vídeo que, por parte, está esclarecendo alguns fatos. Algumas questões que eu entrei são um pouquinho mais complexas, sobre minérios, sobre a questão do escoamento. Se você tem uma malha ferroviária, se você tem um porto, uma estrada muito boa, certamente a facilidade de você ter uma economia que, conforme os anos vão passando, você tem uma melhora da sua economia porque você tem facilidades de escoamento dos seus produtos que você está querendo exportar. Certamente, os Estados Unidos não está interessado na Venezuela, não está interessado nas questões de tomar posse, colonizar a Venezuela, vamos dizer assim, mas sim no sentido de colocar um Estado de Direito e futuramente, é claro, é óbvio, formar uma aliança muito mais sólida do que eles tinham antigamente, que até então os Estados Unidos exportavam petróleo da Venezuela. E é claro que nós, brasileiros, necessitamos de vizinhos fortalecidos, de vizinhos que passam confiança a nós. Por isso que certamente o Brasil quer uma Venezuela nova, uma nova Venezuela, uma Venezuela mais democrática, uma Venezuela com uma economia mais avançada, uma economia melhorada, para que a população não passe pelas dificuldades que está passando atualmente, para que o petróleo não seja somente o combustível econômico do país, que passe a explorar outros setores. E é claro, se o Brasil tem esse vizinho que poderá ser novamente uma potência na América do Sul, com certeza a gente pode acolher ele de volta para o Mercosul e fortalecer
né? É o que o Bolsonaro tenta fazer nesse momento, é não trabalhar com as questões multilaterais, as questões bilaterais. Por quê? Os blocos econômicos geralmente dão muita dor de cabeça. Se você quer exportar algum produto, mas esse produto tem uma alta taxa no bloco, certamente você vai ter dificuldade em exportá-lo. Se você trata de questões bilaterais, um país com outro país, você consegue negociar as taxas de exportação, as taxas de importação. Então, são questões em que o Brasil ele tem muito mais a ganhar recebendo uma Venezuela mais democrática do que os Estados Unidos ter uma Venezuela mais democrática. Eu acredito nesse ponto. Enfim, esse foi o podcast militar número 4. Espero que os senhores tenham gostado. É mais uma forma de reflexão, uma forma de vocês pararem para pensar, nossa, realmente não pensei nisso, vou buscar mais informações, vou coletar na internet, vou pesquisar alguns artigos militares, alguns artigos científicos, que temos várias páginas que retratam sobre as questões econômicas, políticas, geopolíticas, relações internacionais, relações exteriores. Então, são assuntos que a gente pode debater. Vou coletando ali informações, perguntas que vocês vão deixando nos meus vídeos, que eu procuro colocar de forma em discussão as respostas, como eu coloquei neste podcast. Eu respondi de forma mais complexa, mais prolongada, na verdade, as perguntas que foram solicitadas pelos inscritos durante a semana e na semana passada também. Espero que os senhores tenham gostado. Esse podcast era para ter saído ontem, porém tive um imprevisto, dei prioridade também para a questão da Venezuela. Enfim, espero que os senhores tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.